Capítulo 127. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica. Eu a agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno não se lembraria dela quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas. Pois eu lembrei-me, eram 6 damas de Constantinopla, modernas, em trajos de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse deveras, mas com um véu tenuíssimo que simulava descobrir somente os olhos e, na realidade, descobria a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana que assim esconde o rosto e cumpre o uso, mas não o esconde e divulga a beleza. Aparentemente nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que tanto num como no outro caso surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és sim o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu. Tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece, se a consciência se acomoda, a quem senão a ti devem esse imenso benefício? A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra dá vida. O espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação e, conseguintemente, de luta e de morte. Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Mohamed. Capítulo 128. Na Câmara. E notai bem que eu vi a gravura turca 2 anos depois das palavras de Damasceno e vi-a na Câmara dos Deputados, em meio de grande burburinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem ha lido este livro, é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil. Era deputado, e vi a gravura turca recostado na minha cadeira entre um colega que contava uma anedota e outro que tirava a lápis nas costas de uma sobrecarta o perfil de orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso. E emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional para o fim de dizer que, efetivamente, não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Capítulo 129. Sem remorsos. Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente por que razão Aquiles passeia à roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia à volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos. Tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que a ser alguma coisa antes Aquiles, antes passear ovante o cadáver do que a mancha. Ouvem-se no fim as súplicas de Príamo e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvia as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Capítulo 130. Para intercalar no capítulo 129. A primeira vez que pude falar a Virgília depois da presidência foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo.
Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo, um dito remoto, vago, ou então um olhar e mais nada. Pouco depois retirou-se. Eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica! Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Capítulo 131. De uma calúnia. Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me. Era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente e disse-me: "Seu Maganão, recordações do passado, hein? Viva o passado! Você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, pelintra!" disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres aqui têm fama de indiscretas e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam ou negavam a custo de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salva a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja, o amor-paixão de Stendhal, ou puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas. Mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante, o homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos defesos, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever e, portanto, tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a aleivosia, ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto. Essa boa fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nesta página para uso dos séculos que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens. Em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares, e é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda a aventura amorosa vinha descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo. Abre aspas. Não há cachorrinho tão adestrado que ao fim lhe não ouçamos o latir. Fecha aspas. Capítulo 132. Que não é sério. Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe: "Gentes, quem matou seus cachorrinhos?" Como se dissesse: "Quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc." Mas este capítulo não é sério. Capítulo 133. O princípio de Helvétius. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvétius, ou, por outra, explico. O meu interesse era calar. Confirmar a suspeita de uma coisa antiga, fora provocar algum ódio sopitado, dar origem ao escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo-se o princípio de Helvétius de um modo superficial, isso é o que devia ter feito. Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina. Antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato. O primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior.
O segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito. Finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo, próximo. Conclusão: o princípio de Helvétius é verdadeiro no meu caso. A diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito.